Caro estudante, seja bem-vindo a mais uma das nossas aulas da disciplina de pré-cálculo. Nesta aula, nós falaremos sobre o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, cujo símbolo é esse R com um pouco mais de riscos em seu símbolo, é aquele formado por todos os números com representação decimal, isto é, as decimais exatas ou periódicas, que são os números racionais, e as decimais não exatas e não periódicas, que são os números irracionais. Bom, o conjunto dos números reais, ele pode ser dividido em três subconjuntos, que nós denotamos por esses símbolos. Este primeiro é o conjunto dos números reais não negativos, é o conjunto dos números que tem sinal mais, incluindo o zero. Esse segundo é o conjunto dos reais não positivos, que é os números com sinal de negativo, incluindo o número zero. E este último, com um asterisco em cima, é o conjunto de todos os reais, exceto o número zero. Então, esse é o conjunto dos números reais e, além dos racionais, dentro do conjunto dos números reais, vale reforçar, então, que nós temos os números irracionais também, como, por exemplo, raiz de 2, que é um número irracional, o π, que é um número irracional, o número de Euler, o que nós denotamos por e, que é aproximadamente 2,71, que é um número estudado também na disciplina de cálculo, mais adiante, é um número irracional. Então, o conjunto dos números reais é composto pelos números racionais e pelos números irracionais. Juntos, eles formam o conjunto dos números reais. Então, considerando que os reais contemplam os racionais e os irracionais também, nós podemos afirmar que o conjunto dos racionais, cujo símbolo é esse Q, com os dois esquinhos, que nós já vimos anteriormente, ele está contido, ou seja, ele está dentro do conjunto dos números reais. Para nós obtermos números irracionais, nós podemos observar o seguinte: são irracionais todos aqueles números que são obtidos extraindo a raiz quadrada de um número primo e positivo. Então, se nós tivermos um número primo e extrairmos a raiz quadrada desse número, esta raiz quadrada é um número irracional. Por exemplo, 3, 5, 7, que são primos, a raiz quadrada desses números é um número irracional. Uma outra forma também de nós obtermos números irracionais é o seguinte: nós fazermos combinações somando números racionais, por exemplo, a um número irracional, o resultado é irracional. Aqui, ó, alfa mais R, onde alfa é irracional e R é racional, não nulo, o resultado é irracional. A multiplicação de um irracional por racional é um irracional. A divisão de um irracional por um racional é irracional e vice-versa. Ou seja, se nós tivermos, por exemplo, raiz de 3, que é irracional, e somarmos a 2, que é um número racional, o resultado é irracional. Se nós tivermos, por exemplo, π, que é um número irracional, e multiplicarmos por 5, por exemplo, que é um número racional, o resultado é irracional. Se nós pegarmos, por exemplo, raiz de 5, que é irracional, e dividirmos por 0,3, que é um número racional, o resultado é um número irracional. Então, essas combinações todas, elas produzem números irracionais. Então, temos aqui outros exemplos também: raiz de 2 mais 1, 3 vezes raiz de 2, raiz de 3 sobre 2, 3 dividido por raiz de 5, são todos números
irracionais. Agora, quando nós observamos os números reais na reta, nós temos o seguinte, por exemplo, aqui eu tenho uma reta com os números inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, nós temos os números inteiros na reta, ali destacados, onde de 0 a 1 representa a nossa unidade, que se mantém na distância dos outros números. Entre esses números inteiros, nós temos ali os números fracionários. Por exemplo, menos 5 sobre 2, meio, 3 sobre 2, e assim por diante. São os números que estão ali entre os números inteiros. São esses os números racionais. Só que, o que acontece? Colocando os números racionais ali, entre os números inteiros, eles não são suficientes para preencher toda a reta. Por exemplo, o número raiz de 2, que é 1,41, 42, 15 e assim por diante, ele é um número irracional e ele não está lá na reta anterior, onde nós colocamos alguns racionais. Por exemplo, ele não está lá destacado, né? Mas ele está na reta real, assim como vários outros irracionais estão na reta real, de forma que toda a reta seja preenchida com os racionais e também com os irracionais. O raiz de 2, como foi colocado aqui, o menos raiz de 3, o π, o raiz de 5, todos esses números, eles também estão ali na reta e com eles, juntamente com os racionais, aí sim a reta está toda preenchida, que é chamada a reta real, a reta de números reais. Através dessa reta, nós representamos todos os números, os reais, os racionais, os racionais, de forma que quando a gente queira representar um número, a gente faz um risquinho na posição aproximada aonde ele estaria. E essa reta, ela é chamada reta real ou reta numérica. Ela representa aí o nosso conjunto dos números reais. E esses foram os conceitos apresentados nessa aula. Eu espero que você tenha entendido até aqui. Bom estudo, converse com os nossos tutores em caso de dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.